Vibe Mundial FM. O Ministério da Saúde diz que dados do IBGE de 2002 revelam que cerca de 40 milhões de brasileiros estão acima do peso ideal e 15 a 20 milhões deles estão relacionados e interligados à hipertensão. 20% da população americana sofre de hipertensão. Gente, são dados alarmantes e absurdos. O mais importante de tudo isso, a hipertensão não é uma doença. As pessoas tratam hipertensão como doença, mas na verdade ela é um sintoma de que algo dentro de você está errado, está causando a sua hipertensão. Então, doutora, quer dizer que a hipertensão é um sintoma de uma doença de base que precisa ser pesquisada para, então, você tratar a causa da doença, reduzir a sua pressão arterial e aí você não ter que tomar remédios para pressão. Doutora, quem tem hipertensão começa a seguir sentindo o quê? Dor de cabeça, especialmente na nuca, falta de ar, cansaço excessivo, dificuldade de respirar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura, vertigem e às vezes chega até a ter dor no peito. Veja bem, 65% dos pacientes com mais de 65 anos são hipertensos. 77% dos pacientes com mais de 77 anos são hipertensos. Então, olha que coisa importante. É você entender que grande parte da população, com o passar do tempo, acaba desenvolvendo a hipertensão, mas por causa de outros problemas de saúde. E não porque ela não sobe sozinha. Ela sobe em decorrência de alguma doença que você está desenvolvendo. O número da pressão, a pressão maior, que a gente diz lá, a 12, né, que é a pressão maior na medição, é uma pressão medida de movimento sistólico do coração, e a pressão menor, o movimento diastólico do coração. O diagnóstico da hipertensão, você é considerado um hipertenso da seguinte forma: pressão até 12/8, você é normal. A pré-hipertensão, que vai de 12/8 até 14/9, né, que dá aquela oscilação básica, é considerado pré-hipertenso. E a hipertensão mesmo é considerado a partir de 14/9. A hipertensão em si, ela é dividida em duas áreas. A primária, que vai de 92% a 94%, são as pessoas como causa de hipertensão forte. O que leva a isso? Quem leva a pessoa, a 94% das pessoas desenvolverem o problema da pressão arterial? Primeiro lugar, causas nutricionais. A nova visão da medicina integrativa mostra que você tem uma alimentação desequilibrada, que nós vamos falar dela, né? E vai desenvolvendo os problemas de hipertensão. Fatores genéticos, doenças secundárias que têm por base a hipertensão. Doutora, os fatores emocionais têm a ver com a minha hipertensão? Tem a ver. Você pode ter uma subida de pressão arterial quando você fica nervosa, ansiosa, fica naquele estado tenso, a pressão naturalmente vai subir. Doutora, remédio sobe pressão arterial? Exatamente isso. Se você estiver tomando remédios descongestionantes nasais, por isso que a gente não pode tomar remédio assim como se nada fosse, gente. Isso é um grande problema. Os anti-inflamatórios, contraceptivos orais, as mulheres que tomam anticoncepcional, os corticoides, o uso de sal de adição, o uso excessivo de alimentos industrializados vai levar você a desenvolver a hipertensão, porque você está tomando um remédio que o efeito colateral é ela. Como a hipertensão é um sintoma e não uma doença, nós devemos tratar a causa da hipertensão. Não existe um tratamento eficaz para todos os hipertensos. Você chega lá, sua pressão está, você já entra com remédio. Não, precise pesquisar por que essa pessoa está com a pressão
desequilibrada e isso dá trabalho para a gente. Hoje, a medicina usa para regular a pressão arterial os inibidores de ECA, os bloqueadores de receptor de angiotensina, os beta-bloqueadores, os diuréticos, os bloqueadores de canais de cálcio, usa tudo isso para equilibrar a pressão. Mas, na verdade, a hipertensão, por ser um sintoma de uma doença, a gente tem que tratar a doença de base que está causando a hipertensão. Vibe Mundial 95.